Ruth, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Livro de Ruth, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. E este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Até aqui, irmãos, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui mais uma vez em Tua presença para cultuar o Teu nome, bendizê-lo, que sabendo que o Senhor estás nesse lugar, nessa noite, assim como o Senhor já falaste conosco nessa noite através dos hinos cantados, e nós te pedimos que nesse momento a Tua palavra, ó Deus, encontre morada em nosso coração. Nós não podemos, ó Deus, onde eu posso chegar à mente do homem, mas o Senhor sonda o coração, o profundo, pois a Tua palavra é como uma espada de 2 gumes que penetra a alma e o espírito, juntas e medulas. Então o Senhor sabe muito bem das nossas necessidades, dos nossos anseios e dos nossos temores. E nessa noite nós te pedimos que o Senhor me use grandemente para a sua glória e para o teu louvor, para aquilo que nós necessitamos ouvir da sua parte, ó Deus, nessa noite, a tua palavra. Nós te pedimos isso, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, o livro de Ruth, curiosamente, alguns associam com uma linda, e de fato, uma linda história de amor, né? Mas não é esse caso que eu gostaria de conversar, de tratar com os irmãos nessa noite, né? O livro de Ruth, ele tem algumas lições muito preciosas para a gente aprender nesse contexto. O contexto da época de Ruth era um período muito difícil de juízes, né? Quando você lê o livro de Juízes, o próprio escritor Samuel vai dizer que não havia rei em Israel. Então eles viviam sem leis. E Deus levanta juízes justamente para que o povo se volte para Ele. Juízes e juízas, homens e mulheres de Deus. E eles viviam totalmente num caos. Era basicamente uma anarquia. Eles faziam o que eles bem entendiam. Eles faziam o que quisessem. E nesse contexto do livro de Juízes, deuses pagãos, povos pagãos, eles entraram no meio do povo dos israelitas. E quando há essa inserção do povo, de povos pagãos, de cultura pagã, no meio do povo de Deus, o povo acaba se misturando, se manchando. Há uma lei bíblica para os judeus
que eles não deveriam casar com mulheres de outros povos, né? E eles acabaram casando com mulheres moabitas. Os próprios filhos de Noemi casaram com mulheres moabitas. Então, há algumas lições que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, a respeito dessa família, que viveu em um momento muito trágico, um momento difícil, de perdas, em um contexto de guerras, de fome. Era esse o contexto que... Então, diante dessa... Oi. Então, diante desse contexto em que essa família estava, de difícil acesso à presença de Deus, né? O povo havia se distanciado da presença dele. Então nós temos algumas lições, e a primeira lição delas é que abandonar a casa do pão nem sempre é a solução. Por que casa do pão? Belém significa casa do pão. E o contexto vai dizer, irmãos, se os irmãos permaneçam com as Bíblias abertas, o versículo 1 diz o seguinte: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe. Abandonar a crise, fugir da crise, nem sempre é a solução. Nem sempre é a solução. E a família de Noemi, junto com Elimeleque, seus 2 filhos, eles abandonaram teoricamente a casa do pão. Literalmente, eles saíram de Belém e foram para uma terra distante que eles não conheciam, povos que ele não conhecia, culturas diferentes que eles não tinham conhecimento. Então, literalmente, eles abandonam a casa do pão. Mas abandonar a casa do pão, será que é a solução? Será que deixar a casa de Deus é a solução para os problemas? Definitivamente não. E essa família, ela vai em busca de resolver os seus problemas em uma terra distante. Ela vai em busca de construir sonhos. Ela sai em busca de ter uma vida melhor, porque na terra de Israel, o texto está dizendo que havia fome. Então, era uma situação precária, era uma situação de caos. A coisa não estava boa. Mas o que nós aprendemos diante de um Deus tão grande? É que mesmo com o caos que existia em Israel, Deus pode transformar o caos em vitórias. Deus pode transformar os vales em montanhas. Deus pode transformar a tristeza em alegria. Deus pode transformar o choro em riso. Diante de um Deus que é totalmente grande, todo-poderoso, Ele pode fazer todas essas coisas. Algumas lições também que nós aprendemos e aplicações práticas que tiramos a respeito disso. Muitas pessoas poderiam dizer para a família de Elimeleque e Noemi o seguinte: olha, vão para essa terra distante, e quando chegar lá, tudo vai resolver, os problemas serão resolvidos. Mas o texto diz que quando eles chegam na terra dos Moabitas, o seu marido morre, Elimeleque, os seus filhos também morrem, e a situação fica mais difícil ainda. Sabe aquelas pessoas que dizem o seguinte para nós: você é tão crente, você vive tanto na igreja, você é um crente de oração, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, então não vejo por que você está passando por essas coisas. Pode ser pecado, pode ser maldição hereditária. Os seus pais pecaram e passaram os pecados para vocês. Você está em pecado, irmão. Será que o problema era esse? Há uma teologia que acredita nisso, e associam o sofrimento do crente, o sofrimento humano, pelo fato de você estar em pecado com Deus, por maldição hereditária,
ou diversas outras coisas. Biblicamente, isso não faz sentido. Homens de Deus padeceram, sofreram para a glória de Deus. E na Bíblia nós encontramos homens e mulheres assim, que Deus simplesmente endurecia o coração de Faraó para perseguir o povo no deserto. Então você entende que quem endureceu o coração de Faraó foi Deus, não foi o diabo. O povo estava caminhando para o deserto para adorar a Deus, mas em Deus simplesmente endurece o coração de Faraó para que ele vá e persiga o seu povo. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus queria manifestar no deserto obras maiores do que ele fez na terra do Egito. Então, se ele resgatou o povo da terra do Egito, é porque lá no deserto ele ia operar milagres maiores, e assim o fez, irmãos. Outro exemplo bíblico que nós temos, a história de Ana. Ela não podia ter filhos, ela tinha sua madre fechada. E se você ler bem o texto, a Bíblia vai dizer que quem fechou a madre de Ana foi Deus. Mas por que Deus fez isso? Ana era uma mulher muito crente. Quando ela estava diante do Senhor, ela disse que quando questionaram a ela por que ela estava ali como uma mulher embriagada, ela disse o seguinte: não, meu Senhor, eu estou aqui derramando a minha alma perante ao Senhor. Então muitos poderiam perguntar a Ana: Ana, por que você não pode ter filhos? Você não é uma mulher crente, serva de Deus, ora tanto, então por que você está assim? Você pode estar em pecado. Mas por que Deus endureceu o coração de Faraó? Por que Deus fechou a madre de Ana? Para manifestar as obras poderosas de Deus sobre ela. E quando Ana faz isso, o que é que ela faz? Ela consagra o seu filho a Deus. Se Deus simplesmente não tivesse fechado a madre de Ana, provavelmente ela não teria consagrado o seu filho ao Senhor. O que eu quero dizer nessa noite com isso? É que Deus, Ele permite o sofrimento humano, Ele permite as angústias do crente, mas é porque Ele tem propósito nessas coisas, é porque Ele tem planos nessas coisas, é porque Ele tem algo a tratar com a gente, é porque Ele quer tratar com o nosso coração, com a nossa vida, mas sobretudo, a obra de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus, ela vai reinar sobre a nossa. Então você entende que o sofrimento humano é Deus quem permite. Se você está sofrendo, não pense que é por causa de pecado se você não estiver em pecado. É porque assim, é dessa forma que Deus, quando quer tratar com o seu povo, é assim que Ele faz. Ele permite o sofrimento, Ele permite a angústia, Ele permite a enfermidade, Ele permite o problema na família, Ele permite todas essas coisas, mas no final, a glória vai ser dada só a Ele. Ele vai resolver o problema, porque os seus planos são maiores do que os nossos, os seus caminhos são melhores do que os nossos. Então você entende que em tudo Deus, Ele tem planos e promessas. Eu preciso me agarrar nas promessas de Deus, eu preciso me agarrar nos planos de Deus. Outro exemplo bíblico e prático para nós é Abacuque. Abacuque, meus irmãos, no capítulo 1 ele questiona Deus, dizendo: Senhor, o Senhor parece que não está vendo o seu povo sofrendo, padecendo. Os juízes subornam os tribunais, corrompem os tribunais, os pobres estão cada vez ficando mais pobres. Cadê o Senhor que não vê essas coisas? Sabe o que foi a resposta de Deus? Ele orou ao Senhor. A resposta de Deus foi a seguinte: olha, eu vou fazer uma coisa que vocês não vão acreditar. Eu vou enviar os caldeus. Como assim? Por que Deus não respondeu a oração de Abacuque, dizendo o seguinte: olha, eu vou resolver o problema?
A resposta que Abacuque queria talvez fosse essa: eu vou resolver o problema. Mas a resposta de Deus não foi essa. A resposta de Deus foi: eu enviarei os caldeus. Mas os caldeus eram instrumento de juízo de Deus sobre a nação de Israel. Então Deus, ele usa os seus instrumentos, que para nós são às vezes diversos, inesperados, para cumprir os seus planos e propósitos eternos que a gente não compreende. Deus queria tratar com a nação de Israel, e assim o fez. Quando chega no capítulo 2 e 3, Abacuque começa a entender o negócio, dizendo: Senhor, eu vou ficar na minha torre de vigia esperando a resposta do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento, ainda que não haja ovelha nos currais, eu ainda louvarei ao Senhor. Então Abacuque passou por essas angústias que também nós passamos, esses questionamentos que também nós enfrentamos. A família de Noemi foi para uma terra distante e chegou lá, a situação ficou mais difícil. Abandonar a casa do pão, onde tem pão de fartura, não é a solução. Mesmo que em Israel faltasse pão, mesmo que em Israel houvesse um período difícil, houvesse uma fome tão grande, Deus haveria de resolver o problema, Deus haveria de tratar com o seu povo. Ele usa instrumentos inesperados, e talvez para nós, que a gente nem imagina, para cumprir os seus propósitos eternos, irmãos. Há outro exemplo para nós, que Deus usou uma jumenta para falar. E Deus, através dessa jumenta, cumpriu os seus propósitos eternos. É assim que Ele faz. Então, se você está passando por algo difícil, se agarre nas promessas de Deus. Olhe para homens de Deus, mulheres de Deus, que já passaram coisas piores do que eu e você passamos, e eles confiaram nas promessas de Deus, mesmo com as suas angústias, mesmo com os seus sofrimentos, eles se agarraram nas promessas de Deus, porque eles sabiam que Deus haveria de tratar com o seu povo, e é assim que Ele faz. Então, se você pensa que deixar a casa de Deus vai resolver o seu problema, pode ser que fique pior, e vai ficar pior. Por que fica pior? A Bíblia diz que todo aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Se você acha que abandonar a casa de Deus, a casa do pão, onde tem o pão de fartura, onde há a presença de Deus, onde a presença de Deus é constante, ao senhorio de Jesus, estamos sobre o pastoreio de Jesus, onde não falta pasto, e você acha que abandonar a casa do pão vai resolver o problema? Não vai, meu querido. Talvez a situação fique pior. Confie nas promessas de Deus, confie no que Ele vai fazer. Abandonar não é a solução. A segunda lição que nós aprendemos é que quando a crise chega, fugir nem sempre é a melhor solução. E eles fugiram. Olha o que diz os versículos de 2 a 5. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi, os seus filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus e Belém de Judá, e foram à terra de Moabe, e ficaram ali por quase 10 anos. Então eles saíram de Judá, de Israel, de Belém, e foram para uma terra distante que eles não conheciam. E quando eles chegaram lá, a situação ficou pior. A situação ficou pior. O seu marido morre, os seus filhos também morrem, e simplesmente Noemi ficou sozinha com suas 2 noras. Agora você imagine, meu querido irmão, 3 mulheres sozinhas em uma terra distante, uma terra desconhecida, que elas não conheciam, em uma cultura pagã, sem uma adoração a Deus. Você já imaginou o problema que elas estavam encurralados? Então,
abandonar a casa do pão e fugir nem sempre é a melhor solução. Abandonar o barco não é a melhor solução, irmão. Quando Jesus estava no mar da Galileia, e de repente veio uma grande tempestade sobre o barco que os seus discípulos estavam, e os discípulos ficaram amedrontados, e Jesus dormia na proa do barco. Eu acredito que aqueles homens, eles tinham conhecimento de todos os mares, eles eram pescadores, eles sabiam como se deter numa situação daquelas. Mas por que eles ficaram amedrontados? Isso simplesmente mostra a nossa fragilidade diante dos problemas, e muitas vezes que as nossas experiências não valem de nada. Pedro tinha experiência no alto mar, os apóstolos tinham experiências, mas de que valeram as experiências? Foi preciso confiar na mão potente de Jesus, que simplesmente acalma as tempestades da nossa vida e coloca as tempestades debaixo dos pés dele, irmão. É assim que Jesus faz. As tempestades da vida, os problemas da vida sempre estão debaixo dos pés de Jesus. Nada foge do controle de Deus, simplesmente nada. Diante dessa situação que a gente está passando, de um caos que já passamos, já estamos ultrapassando, passando dessa situação difícil da pandemia, reinos, e quando eu me refiro a reinos, é que nações grandes ficaram de joelhos perante essa enfermidade. O sistema econômico mundial faliu, quebrou, as famílias ficaram desempregadas. E talvez o questionamento de muitas pessoas é o seguinte: onde está Deus nessa história? Deus está no mesmo lugar, Deus está assentado no trono, no comando da história, no comando das nossas vidas, no comando da terra, do universo, de todas as coisas, porque a Bíblia diz que a terra é o escabelo dos seus pés. Mas muitas vezes a gente acredita que a gente pode dar ordens a Deus. As pessoas dizem o seguinte: eu determino, eu profetizo, mas se Deus não determinar, se Deus não fizer aquilo, parece que nós estamos assentados no alto e sublime trono, e Deus é os cabelos dos nossos pés. Se eu determinar algo, Deus tem que fazer. Será que eu coloco Deus na parede? De maneira nenhuma. Deus é que está assentado no alto e sublime trono, e pode ter certeza que todas essas coisas não pegaram a ele de surpresa, mas ele sabia de todas as coisas, ele permite todas essas coisas, porque ele detém o controle e o domínio da história. E se ele detém o domínio da história, que dirá da sua vida e da nossa vida, e da minha vida? Ele tem o controle da nossa história. Não fuja. Se o problema vier, continue na casa do pão, porque lá vai ter pão de fartura. Pode faltar o pão físico, mas o pão espiritual não vai faltar. Mesmo que a farinha da panela se acabe e o azeite da botija se acabe, Deus há de prover, porque Ele faz todas as coisas. Fugir da crise nem sempre é a melhor solução. Mas em frente, não confiando na sua inteligência, mas em frente, não confiando na sua força, na sua capacidade, no seu poder, mas em frente, confiando em nome do Senhor dos Exércitos. Foi assim que Davi fez quando enfrentou Golias. Eu vou para enfrentar esse gigante filisteu em nome do Senhor dos Exércitos. Fugir nem sempre é a melhor solução, porque uma família inteira ela foi atingida pelo caos, diante do drama, da pobreza que existia. Uma família inteira foi atingida pelas perdas sucessivas, mas isso aconteceu, preste atenção, isso aconteceu por uma escolha errada.
Eles escolheram deixar a casa do pão, ou seja, Belém, Israel, e ir para uma terra distante que eles não conheciam. Foi uma escolha que ele fez. E as escolhas que nós fazemos, muitas vezes, nos levam a esses caminhos errados. Então nós devemos enfrentar a crise, meus irmãos, confiando nos planos de Deus para nós e para a nossa vida. E quando essa família perde tem essas perdas sucessivas, esses dramas familiares, as suas 3 noras resolvem voltar para Belém. E como é que foi essa volta? Está aí dos versículos de 6 a 18, eu não vou ler, mas os irmãos podem ler depois. Olha o que diz o versículo 6, só alguns versículos para a gente entender. Versículo 6 diz o seguinte: então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento, irmãos. Então veja que Deus proveu o alimento para o povo, ou seja, na ira Deus se lembra das suas misericórdias. Sabe por que a gente não é consumido? Por causa das suas misericórdias que se renovam a toda manhã. Sabe o que eu e você devemos fazer? Ao acordarmos, será que eu devo ir para o jornal, escutar as notícias, que a crise está aumentando? Será que isso vai resolver, vai ser bom para o nosso coração? Não, não vai. Será que se eu for para o jornal, ouvir para a televisão, ouvir quantas mortes já houve no Brasil e no mundo, você acha que isso vai resolver o problema? Não, não vai. Você acha que você ouvir quantos óbitos já houve na cidade de Apodi vai resolver o problema? Não, não vai. Então olhe para o dia que você nasceu, hoje, que foi hoje, e agradeça a Deus porque você está vivo. É as misericórdias dele se renovando todos os dias, é o amor dele se renovando todos os dias, é a sua graça que nos sustenta. Então na ira Deus se lembrou da sua misericórdia, irmãos. Deus se lembra da sua misericórdia, ele se compadece de nós, ele se compadece do seu povo, não porque nós merecemos, mas por causa da sua graça, da sua misericórdia, do seu eterno amor para conosco. Nós não somos, devemos entender isso, que nós não somos o centro do coração de Deus. Nós não somos. Nós não somos o centro do coração de Deus. Ele faz isso porque Ele nos amou primeiro, mas por causa do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Nós fomos amados porque Jesus nos amou na cruz do Calvário. Paulo diz que o seu amor nos constrange. Então eu preciso olhar para a vida na perspectiva de Deus, irmãos. Eu não posso olhar para essa vida, para os problemas, para o dia que amanheceu ruim, olhando os noticiários da televisão, do jornal, e dizer as coisas vão ficar pior, os desempregos vão aumentar. Não, olhe para a vida na perspectiva de Deus. É isso que eu e você precisamos ver e enxergar, que aquelas 3 mulheres voltaram para Belém, porque elas ouviram falar que Deus deu alimento ao seu povo. Então você está entendendo que na ira Deus se lembra da sua misericórdia. Há um caos hoje, Deus transforma o caos em uma grande e sublime vitória para o seu povo. A Bíblia diz que no início a terra era sem formas e vazia. Havia um caos. E simplesmente Deus, com o poder da sua palavra, Ele transforma aquele caos em um universo perfeito, no ser humano perfeito, na natureza perfeita. Foi esse Deus que criou todas as coisas. Então eu preciso olhar para a vida na perspectiva de Deus. Pare de olhar para a vida como se Deus estivesse contra você. Deus não está contra você, Deus trabalha a seu favor. A Bíblia diz que enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando para aqueles que nele esperam.
Deus não está trabalhando contra você, mas a seu favor, para cumprir os propósitos dele na sua vida. É assim que ele faz, mesmo que nós não compreendamos hoje, mas Deus tem planos e propósitos eternos para mim e para você. Eu preciso olhar para a vida, parar de reclamar, de olhar as coisas que estão ao meu redor e enxergar a misericórdia e o amor de Deus para conosco. E por último, aprenda a pensar que Deus, irmãos, Ele sempre está conosco, mesmo nós passando por lutas e tribulações. A Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia não diz o seguinte: eu estou com você até quando você tiver 30 anos de idade. Certo problema eu vou estar com você, um problema de enfermidade eu não vou estar com você. Não, a Bíblia diz o seguinte: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, nos dias bons e ruins, Deus está conosco. No dia mau e no dia bom, Deus está conosco. É nessa misericórdia que eu preciso olhar. E se vocês lerem o contexto, vocês vão perceber que aquela família volta para Belém. No versículo 14 diz que elas choraram em alta voz, pelo fato de órfã a deixá-la, a sua nora de Noemi, e Ruth fica com ela. Então isso demonstra que aquelas duas mulheres, elas compreenderam bem o que Deus queria tratar com o seu povo, e devido às suas escolhas erradas, levaram aquelas percas. Que percas foram essas? Seu marido morreu, seus 2 filhos morreram. Mas isso aconteceu, irmãos, porque Deus, Ele permite. Ele permite. Então que possamos nessa noite aprendermos isso, entendermos que o sofrimento humano, as lutas que nós enfrentamos nessa vida, elas fazem parte do plano eterno de Deus para nós. Jesus não prometeu para nós ausência de tribulações. Ele não prometeu isso. Se há algum pregador prometendo isso, pode parar de ouvir esse camarada, porque Jesus nunca prometeu isso. Jesus nunca prometeu ausência de lutas. Jesus nunca prometeu ausência de enfermidades. Jesus nunca prometeu ausência de conflitos. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Essa foi a promessa dele. E eu preciso me agarrar nessa promessa. Então que Deus nos abençoe nessa noite e derrame a sua graça sobre nós. Peço a oração dos irmãos a meu favor, da minha esposa e da nossa família, para que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Saúdo a todos em nome de Jesus. Ixi, esse amém de vocês foi tão fraquinho. Saúdo a todos em nome de Jesus. Olha, melhorou aí uns 15 a 20%. Quero agradecer a presença dos nossos visitantes, aqui o nosso evangelista Alex, ministrou a palavra, a irmã Kellen, a mãe da nossa irmã Kelly, Manira, Deus abençoe sua vida, a gente agradece o apoio que vocês nos deram. Estou vendo o nosso amigo Vicente, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Se alguém nessa noite deseja entregar a vida a Cristo, a oportunidade é essa, de você fazer isso. Meus irmãos, eu quero só reforçar que domingo, às 9 horas, a nossa escola bíblica dominical, tá bom?
Você que está com a nova revista, se desejar adquirir, nós ainda temos, acho que é 2, né? Tem 2 aí? Ainda tem 2 revistas, se você quiser. R$12 é a revista do professor. E você tem até o dia 5 para pagar. Qual é o dia de hoje? É 3, né? Até domingo. Mas se não tiver dinheiro, pode falar com o Diácono Gleice, que ele empresta a você R$12, ele não vai nem achar ruim. Tá bom? Eu estou sentindo a sua falta na escola bíblica dominical. Faça um esforço para você estar com a gente. A nossa próxima revista é falando sobre o apóstolo Paulo e seu ministério. Sem dúvida, é um ensinamento maravilhoso para as nossas vidas. As lições que faltaram, por causa a gente quer se igualar à sede em relação a semestre, eu gravei no YouTube e mandei para vocês as aulas que estavam faltando. Só falta uma sobre doutrina do fim do mundo, o fim de todas as coisas. Vou gravar essa também e vou mandar para vocês assistirem. Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Quero convidar aqui o Diácono Gleice para orar, encerrando o culto. Em nome de Jesus. Trago nessa oração em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por este momento, na presença dEle. Senhor Deus e nosso Pai, Deus bondoso, somos gratos, Deus, a Ti, pela Tua bondade, pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias, Deus, derramadas sobre nós, Pai. Te agradecemos por este dia. O Senhor tem sido fiel, o Senhor tem nos guardado, nos sustentado, Deus, e somos gratos, Pai. Nos dá uma noite de paz, nos leva em paz, em nome de Jesus, amém.